Olá, amigos, graças a Deus, uma boa noite a todos. Meu nome é Edson Rosa, terapeuta holístico, metafísico e, acima de tudo, graças a Deus, aprendiz de ser humano. Hoje a gente está em Porto Alegre, num quase friozinho, não está muito frio não, estou me congelando. Eu estou assim brincando porque é incrível, né? A gente ia fazer uma live pelo YouTube sobre esse mesmo tema, né? Mediunidade e médiums. Eu estou olhando aqui para ver se as pessoas vão me dar um oi. Então, oi para todo mundo, boa noite, bom dia, boa tarde, como vai ficar gravado aqui. E infelizmente não deu, porque eu sou meio atrasado nessas coisas de YouTube, eu estava com dificuldade e já estava em cima da hora, quase 21 horas, que agora é 20 horas e 57 minutos, pelo menos aqui em Porto Alegre, dia 4 de 8. Este domingo maravilhoso, com frio gostoso. Amo o Sul, amo essa terra. E como não deu no YouTube, e os meus obsessores têm um amigo fiel que sou eu mesmo, que sou mais obsessores do que eles. Eu quero saber uma coisa? Eu vou fazer essa live pelo Face, porque eu vou fazer e vou deixar gravado. E a minha intenção não é ser professor, ajudar ou auxiliar. É apenas instigar as pessoas, né, que querem fazer as suas perguntas envolvendo o coletivo. Ou se for algo envolvendo a pessoa, por exemplo, eu sou médio clarividente. Aí eu vou fazer uma pergunta que de alguma forma possa auxiliar outras pessoas, né? Porque eu não vou responder algo ao unitário, entendeu? E eu ia fazer isso no YouTube e estou fazendo agora aqui. Então, se os amigos que me acompanham, muito obrigado, boa noite a todos, por gentileza quiser ajudar, podem fazer as suas perguntas envolvendo mediunidade, sensibilidade, paranormalidade, né? Ou dentro do que as pessoas acreditam como sensorialidade, dentro de um olhar universalista, crístico, não crítico, tá? Sociológico, filosófico, né? Metafísico e psicológico, porque tudo isso atinge a nossa alma. Então a gente vai tentar falar de uma forma mais simples possível e direta, que foi a recomendação dos amigos espirituais que a gente vai estar psicografando a partir das 23 horas de hoje, que são as Pombagiras. Maria Padilha, Rainha Sete Saias, Rosa Caveira e Maria Mulambo. Graças a Deus, essas rainhas. Para mim, pelo menos, né? Mulheres maravilhosas. Então, fiquem à vontade, meus irmãos, que eu vou ler uma pergunta aqui. Devagarinho eu estou me familiarizando com essas coisas modernas da internet. Pelo menos para mim, que sou todo atrapalhado. Boa noite a todos, viu? Com licença. Para mim, é a pergunta. É um amigo chamado Rafael, tá? Ele é lá do Rio de Janeiro. Ele pergunta assim: os médios que se expõem a serviço da espiritualidade de luz têm de estar constantemente em vigília com seus pensamentos, conduta, tendo em vista que ao ajudarmos para o bem, muitas das vezes entramos em certas brigas. Isso é a pergunta dele, ok? Poderia correlacionar a máxima vigiai e orai com a conduta de trabalhos mediúnicos? É interessante, Rafa, a sua pergunta, muito oportuna. E eu visto, né, este boné, este chapéu que você jogou até os meus calcanhares. Só não vou pisar em cima porque eu valorizo muito a espiritualidade. Mas eu me visto com a sua pergunta e posso responder por mim, pela experiência que eu tenho como médium. O Edson passou um certo momento da sua mediunidade, eu estou com 44 anos, até os meus 20 anos, 20 anos não, perdão, até os meus 28 anos, com um grande defeito chamado vaidade e orgulho. Eu não tinha, pelo que eu me lembro, pelo menos de sã consciência, o egoísmo mediúnico. Mas eu tinha muito orgulho, de uma forma pejorativa, das entidades que eu trabalhava. E me envaidecia demais das mesmas. Não era um egoísmo falado, nem era um orgulho expressado nos meus trabalhos como um simples médio iniciante da mediunidade, que ainda continuo sendo. Mas era algo muito interior. Então, a ferramenta mediúnica que os mentores usavam era eficaz dentro do limite que eu poderia doar e dar pelo meu conhecimento, pela minha desenvoltura, muito mais pela caridade deles, de que pela verdade de caridade, de amor ao próximo,
de empenho sincero ao trabalho mediúnico que eu estava realmente naqueles dados momentos, naquelas casas de oração ou de trabalhos espirituais. Eu estou falando de mim. Naquela época, eu tinha esse conceito que você transcreveu aqui. Se eu estiver falhando, interpretando mal, me perdoe, mas mediante a minha interpretação, eu interpretei assim. Brigas, desavenças, basta eu abrir os olhos e fechar e não me consentir como um ser humano que está em progresso interno e evolução exterior. Se eu não me consentir assim, instantaneamente eu vou ser afrangido pela vaidade, pelo orgulho e pelo egoísmo. Ou de me sentir maior do que os outros, ou quando não, ao extremo, vitimizado e perseguido pelos outros. Já começa mais ou menos por aí. Nós vivemos muito numa espécie de instantâneo. Tá? Como a sua pergunta envolve mediunidade, meu irmão, e eu estou sendo extremamente sincero, tanto é que eu estou contando um particular meu para todo mundo, e eu não tenho essa coisa hoje, graças a Deus, de vaidade, eu tenho do meu café, eu não largo de jeito nenhum. Agora, mediunicamente, eu só sou mais um. Mas eu já vivi essas coisas. Então, o problema não é eu interpretar que eu vou trabalhar como médium e não vou sofrer dores e não vou ter sofrimentos. O problema não é eu interpretar assim. O problema é eu trabalhar como médium, no meu caso, e interpretar que quando eu faço, entre aspas, o bem com a espiritualidade, eu fico ileso ou eu ganho bônus de beneficências a mais de que aqueles que não executam um trabalho mediúnico tão qual como eu, ou quando não, nem se creem e nem se acreditam, nem se credibilizam trabalhar com a espiritualidade, ainda mais ter fé na espiritualização humana. Isso pensando como ele escreveu aqui. Se eu antes pensava que era assim, então eu me sentia melhor do que os outros. Por mais que os mentores vinham, trabalhavam comigo, de alguma forma inconsciente do Edson Rosa, eu estava em barganha funcional. Tipo, eu disponibilizo o meu corpo, vocês podem usar, disponibilizo a minha carcaça orgânica, o meu conhecimento, a minha expressão energética, mas eu vou ficar ileso das dores e dos sofrimentos do mundo. Com todo respeito, estou falando de mim mesmo, isso é coisa de um besta idiota, que até os meus 28 anos eu fui. Mas eu não condeno as pessoas que assim interpreta o seu trabalho mediúnico como se estivesse guardando algum dinheiro na poupança de Jesus ou na caderneta de poupança de Deus. Trabalho mediúnico não é um compromisso de bem para o outro. Trabalho mediúnico é um compromisso de melhora íntima, de reforma interior e de progresso humano para o seu medianeiro. Eu não sei de onde é que as pessoas tiraram que trabalho mediúnico é fazer a caridade só para os outros. Vocês me desculpem a minha sinceridade, viu? Mas enquanto a gente continuar com lençóis acolchoados, que aqui no Sul a gente fala assim, né? Eu sou de Cachoeira do Sul, a gente fala acolchoados, esse tipo de coberta, são cobertas grossas, espessas, em cima de coisas óbvias, muitos médios bons, que não é o meu caso, muitos médios afinados, que não é o meu caso, vão acabar se perdendo entre a vaidade, o orgulho e outras tantas recaídas funcionais do humanismo, né? Ainda muito arraigado ao materialismo do instinto. Por mais que os seus médios ou os médios acham que estão evoluindo para o espiritual. Hoje o Edson, eu estou falando isso, creio eu, que vai servir para alguém, se não servir, perdão, viu? Hoje eu já penso diferente. Eu penso que me dói ver os sofrimentos dos outros e dói muito em mim o meu sofrimento. Mas por eu estar, através da minha mediunidade, gabaritando-me mais na minha sensibilidade humana, que é muito mais do que qualquer mediunidade que eu possa ter, minha sensibilidade humana, creio eu, como qualquer outro médium, eu não vou fazer ao outro o que eu não quero para mim. E dentro do possível, eu não vou esperar que o outro sofra para que eu faça alguma coisa. Se eu posso estar presente, com certeza eu vou calar minha boca ou pelo menos vou estar presente para ajudar.
Se é para mim falar e avacalhar, eu fico quieto. Então, o que eu estou tentando dizer? A dor e o sofrimento, mesmo como médium hoje, com 44 anos, não tem como eu evitar no outro, mas tem como eu evitar em mim o sofrimento, não a dor. Dói, mas eu não fico mais com aquela coisa sofrendo. Não sei amanhã se eu vou passar um sofrimento que ainda o meu psiquismo não deparou. Não sei. Mas mediante o que acontece da minha vida, entre aspas, percas e ganhos, me dói, mas sofrer não. Porque eu acredito não na minha mediunidade, eu acredito na minha sensibilidade humana, que aprendeu através da caridade, do amor despretensioso, missionário desses espíritos de luz, que vem através de mim, de tantos outros médios, trazendo essa mensagem da boa nova, da renovação, da procura, da conduta, de princípios, de ética, tão qual como você acabou escrevendo. Me perdoe aí alongar 11 minutos nessa explicação, mas é algo muito profundo, que faz muitos médios se perder, e eu digo, com meus 28 anos, quase eu me perdi, ao ponto de um mentor chamado Benedito de Aruanda ficar 2 anos e 8 meses, ele não é que ele anulou a minha mediunidade, ele bloqueou a minha mediunidade pela minha vaidade e pelo meu orgulho. Então eu divido com vocês isso. Valeu, Rafa? Hoje, graças a Deus, eu fico pianinho. Eu continuo sendo eu, brinco, dou risada, mas eles sabem do meu coração. Eles sabem. Então, a proposta aqui é ser sincero, né? Melhor falar mal de mim mesmo, que eu já estou lascado, do que falar dos outros. Valeu? Uma boa noite a todos. Se serviu para alguém, tudo bem. Se não, tranquilo. Tá? Mas pesa muito. Pesa muito mesmo a ética, o caráter e a moral do seu médium, quando ele utiliza o seu mediunato, a sua mediunidade, como uma ferramenta não só para o outro ver as maravilhas espirituais, mas para ele se encontrar nas suas maravilhas morais, pela sua ética, pela sua conduta, lapidando-se pelo aquele nomezinho curto, mas com sentido enorme, chamada reforma íntima. Valeu? Muito obrigado. Tem um amigo aqui que é outro Rafael, tá? O Rafael Siqueira falando que em Curitiba está 6 graus. Olha que delícia! Eu estou aqui, rapaz, eu sou agitado. Nesse frio, eu fico mais calmo ainda. Vocês já imaginam, né? Uma boa noite a todos. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Só um momento aqui que eu sou meio atrapalhadinho. Tem uma amiga, não sei se ela está perguntando, mas eu vou ler, viu? A Andréia Nascimento. Ela me chama de irmão. Muito obrigado, minha amiga. Muito obrigado, minha irmã. Por que alguns médiums em desenvolvimento, assim como eu, Edson, também estou, têm a saúde física abalada, depressão, ansiedade, e tudo isso se desequilibra aos poucos? Em primeiro lugar, mediunidade não desequilibra as pessoas. A hipersensibilidade e a não sensibilidade é que desarmoniza a persona, a personalidade do ser. Obviamente que a gente estuda nos livros espíritas, que eu respeito muito, eu sempre falo isso, tem amigos meus espíritas, alguns não entendem quando eu digo isso, mas não tem problema. A espiritualidade entende porque elas me leem por dentro. Eu não sou espírita, não me vejo espírita, mas eu respeito a doutrina dos espíritos, mediante a ética, a moral, a conduta e a filosofia humana e crística e cristalina, sem apego, sem sofismo, sem magismo, sem achismo, que ela nos traz. Eu adoro, mas eu não me titulo espírita, ok? Então, é o meu ponto de vista que eu vou dar para essa amiga. Mediante alguns livros da doutrina espírita, a gente lê quando a pessoa tem karmas probatórios, de provas, que não a mediunidade, mas há uma tendência, pelas provas que ela vai ter, que aí já não tem nada a ver com a mediunidade, que é ativa, que não é reativa, que quem reage contra a mediunidade é a sensibilização exacerbada, que muitas das vezes vem por falhas de vidas passadas de alguém que usou mal não o dom mediúnico numa casa espírita, mas o dom mediúnico na casa do planeta Terra,
no mau convívio humano, não usando as palavras, não usando o ouvido, não usando o tato, não usando os seus sentimentos de uma forma que harmonizasse não só a vida alheia, dando exemplo ao outrem, independente de ser espírito ou não, mas também se harmonizando humanamente, evoluindo, mas não tornando rubro, bruto, tosco, como um animal instintivo, mediante o seu trato e retrato com a lei. Ok? Então, muitas das vezes, o que acontece, no meu ponto de vista? Pode acontecer de a pessoa interpretar, ele é médium e ele está lá dando de santo, incorporando no meio da rua. Pode ter certeza que aquela pessoa ela é desequilibrada pela a hipersensibilidade. Isso não tem nada a ver com mediunidade. Eu estou sendo muito sincero, minha amiga. E se for mediunidade, pode ter certeza, isso aí não é coisa de mentor, não. Isso é coisa de obsessor que utiliza essa fragilidade do sistema nervoso do seu mediunato, do seu medianeiro, para se abusar. Né? É aquela pessoa que muitas das vezes tem realmente uma mediunidade, mas ela talvez tenha certos problemas de vamos dizer assim, de se colocar na própria vida. Né, de ter uma referência sensata de como conviver com a vida alheia. Né? Tem uma referência turva, tem uma referência tosca, tem uma referência desconexa com a realidade do bom senso, ou da conduta, ou apenas da moral, ou da ética social com o outro. Aí não é uma coisa que necessita remédio, é uma coisa que necessita terapia, conversa com psicólogo, psiquiatra, terapeuta, para depois uma casa espírita, que também pode ajudar. Mas também tem aquelas outras pessoas que já é um problema orgânico, hormonal, eletroquímico. Há uma predisposição hormonal nesta pessoa, pela sinapse também, por todos os processos dos neurotransmissores que formam nela atitudes impulsivas, que caracteriza no pensamento, sentimentos e emoções certos impulsos instintivos. Horas de ira, horas de raiva, horas de medo, horas de angústia. Isso não tem nada a ver com mediunidade. Aí um obsessor vem, vibra nessa pessoa no sistema nervoso, é óbvio que a mediunidade é uma ferramenta, como um laser. O laser cura, o laser mata. A faca corta o pão, se você não cuidar, corta o dedo. Mediunidade é isso. A sensibilidade é que dá, vamos dizer, a vida à mediunidade, ou não. Entende, amiga? Peço perdão se eu estou me estendendo muito, porque como eu gosto de explicar pela minha pequenez de entendimento para o geral, creio eu que muitas coisas podem ajudar outros ou não ajudar ninguém, ok? Então a minha intenção é apenas falar. Agora, quando a pessoa, que ela não está afirmando, ela fez uma pergunta, tem desequilíbrios de psicose, neurose, bipolaridade, esquizofrenia, ou tem que separar muito, muito. Eu não conheço livros sérios espíritas que está catalogado uma mediunidade que causa conturbação hormonal, que causa conturbação sensorial. Se assim a pessoa, antes da mediunidade, já não tenha um histórico eletroquímico, hormonal ou psicoemotivo, psicointelectual ou sentimental conturbado com a realidade que nutre, junto com a realidade e verdade que vive. Então são coisas bem diferentes. Você me desculpe a minha sinceridade aí, André, e às outras pessoas que talvez não concordem. Entendeu? Por isso que eu respeito a doutrina espírita, como eu falei. Porque a doutrina espírita é muito pé no chão. Eu amo a doutrina espírita, por mais que eu não me titule espírita. Porque é muito pé no chão. Não tem essa coisa de delírio. Começou a dar de santo na rua, fazer bagunça, começou a criar ilusões, volta para casinha, porque ou é mistificação, ou é obsessor, ou é médico, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, psicólogo. Entendeu? Mediunidade é algo muito sério que deve ser tratado com seriedade. Agora, mediunidade, até onde eu entendo, não é doença. Falta de amor próprio,
visões turvas da vida, da realidade do outro, desarmonias emocionais. E isso é um processo, creio eu, mais psicológico, né? Mais, vamos dizer assim, pelas emoções do que pelas próprias sensações e mecanismos mediúnicos. É o meu ponto de vista. Agora, é óbvio, se a pessoa tem diversos tipos de problemas, que não precisa ser psicológico mental, mas emocional, é uma hipersensível, ela vai sentir tudo de todo mundo. Aí ela vai dizer que é mediunidade. Agora me deu uma inspiração, que é outra coisa também bacana. A gente tem que parar, médiuns que estão me ouvindo, sentir uma cosquinha, dizer que é obsessor, dê um lampejo de luz, dizer que é mentor. Vem cá. Eu tenho que rir, eu dou risada de mim mesmo, que me vê as coisas, eu tenho que me assegurar para não falar que eu não estou aqui para ofender ninguém. O dia, eu vou estar gravado e vai ficar aqui, que o Edson Rosa chegar para qualquer pessoa que me conhece e dizer assim, ó, só um pouquinho aí, Pai Benedito está te dando uma mensagem aqui, eu tenho que te falar. Pensem muito, muito para acreditar. Ou é balela, ou eu tô louco, ou realmente o Pai Benedito está dando a mensagem. E se ele der a mensagem por mim, ou internet, ou na rua, seja onde for, é algo que acalente, é algo que engrandeça a alma, o espírito da pessoa, sem desmorecer e desfalecer ou maltratar o ego de quem ouvir, mas sempre motivando a fé e o amor geral a qualquer ser humano. Porque se não for isso, não é porque é Pai Benedito, pode ter certeza. Ou é o Edson que está com má intenção, ou é obsessor, porque mentor tem muito o que fazer de que está 24 horas no lado de qualquer médico. Valeu? Eu ia me alongar nisso aí, mas eu vou poupar o Edson Rosa, porque depois eu recebo textinhos e cartas, mas tá tudo certo. Né? Então, muitas das vezes é isso. A pessoa é hipersensível e se incomoda, né? Com muitas coisas. Muitas vezes a pessoa não queria ter nascido naquela família, se dá mal com a família tem uma vibe, uma visão diferente que não é religiosa, mas é moral, ética de ver as coisas. Aí a pessoa já se reprime toda, já entra nas suas neuras, nas suas psicoses do corpo, da pele, da tez, do gênero. Aí já dá uma salada de fruta. É claro que os obsessores dela mesmo com ela própria e os externos fazem o que quer. Por isso que eu repito, disciplina mediúnica, disciplina mediúnica, disciplina mediúnica e reforma íntima, pelo amor de Deus. Mediunidade não é doença. Mediunidade é uma proposta que Deus, ou que o universo, ou o macrocosmo nos expõe para que nós usarmos como uma ferramenta para o progresso interior e com um exemplo, não mediúnico, mas humano de sensibilidade, nos sensibilizar pela humanidade exterior, dando o exemplo da sua postura, da sua ética, da sua moral, mediante a sua fé viva. Fé viva não é dentro do terreiro, não é na casa espírita, é no dia a dia. No terreiro, na casa espírita também, mas no dia a dia vale mais. Valeu? Vamos lá então, que nossa, o frio tá me agitado, vou explodir se eu demora aqui. Vamos lá, só um pouquinho. Ô, meu amigo Dinho, Claudir Pereira, deve estar quanto a temperatura aí, Claudir? Fala para nós aí que aqui tá uma delícia, que eu tô me congelando, mas tá, eu adoro o frio. Edson, no exterior temos muitos médios, exterior é Estados Unidos, Rússia, Alemanha, e aí vai. Usam sua mediunidade e cobram por falar com os espíritos. Eu já comentei uma vez sobre isso. Com os espíritos de entes queridos. Mas muitas vezes praticam da mesma forma como caridade, de forma inesperada. Entendi, Claudia? A pergunta é, como o fator mediunidade é observada pelos espíritos do alto grau moral? Olha, em primeiro lugar, Claudia, o Edson é um encarnado que se bota no seu lugar. Eu não posso, não vou responder essa pergunta completa. Eu vou responder um pouquinho ela, a metade dela. Agora, eu não posso responder como um espírito de alto grau moral interpreta a mediunidade, porque eu ainda estou me moralizando como um ser humano, que no mínimo
está parando de se fazer mal pelo que pensa, pelo que sente, pelo que se emociona. E na máxima, dentro do possível, não desejar o mal ao outro, não fazer mal ao outro e tentar conviver em paz com o outro. É a moral que eu posso oferecer. Então, por não ser um espírito de luz, mas me burinando a evoluir na luz, eu posso responder não sei. Creio eu que nós tivemos aqui, né, o nosso grande avatar, Mestre Jesus, que nos deu exemplos a ser seguidos. Né? Ele mesmo fala, eis que eu sou a porta, que todo que extrapassar, assim se encontrará na luz, ou algo mais ou menos assim. Então a gente transpassa Jesus sem competição. A gente transpassa ele sentindo brandura, sentindo amor, sentindo paz. Eu só posso dizer que um espírito de alto grau moral, ele vai ver tudo com amor, então o amor já não julga. E o amor, ele não é temporal, ele não é calculado pelo relógio. Se ele não é calculado pelo relógio, já difere muito de um espírito de alta estirpe superior, o que nós interpretamos como certo, errado, bem e mal, conveniente, não conveniente. Então, como é que, entendeu? Eu posso falar por mim, eu não posso, realmente. Eu poderia ficar calado, mas é bom assinalar a minha ignorância aqui, tá? Creio eu que ele vai ver com amor e vai instigar em nós o amar, de uma forma que não nos corrompa, mas numa forma que nos instigue mesmo a nós termos momentos de análise, de reflexão, de maior observação, para que através dos nossos erros, das nossas falhas, ou das nossas virtudes e nossas qualidades, nós podemos nos melhorar, sempre nos melhorar, para dentro, para fazer pior para fora, e no possível, bom para fora. Ok, Claudir? Isso responde o que eu já não respondi. Já a parte de médiums do exterior cobrar, eu conheço vários médiums do exterior que cobram. Isso é uma coisa até que eu já falei numa live e fui mal interpretado, mas é uma coisa bacana para a gente parar e refletir. Tudo existe bom senso, ética e conduta. Aqui no Brasil, isso não é uma crítica, eu estou sendo extremamente exato, não absoluto. Se eu parar e pensar que todo médium dos Estados Unidos que cobra, eu estou tentando dizer que todo mundo se finge, são tudo mistificador e que não há espírito de luz lá. Eu já tive projeções atrás e desdobramento e trabalhei com algumas equipes de espíritos que trabalham no Canadá, nos Estados Unidos, e a visão deles espírita é espiritual. E a visão deles espiritual não é religiosa. Já é diferente daqui do Brasil. Eu já trabalhei também desdobrado em projeção com algumas entidades aqui do Brasil e também da América do Sul, alguns países. É uma visão espírita, ou quando não espiritista, né? Ou quando não religiosa. Então, a interpretação dos próprios espíritos do bem e do mal são próximas umas da outra, mas a execução, a maleabilidade, a funcionalidade que eles utilizam entre eles é extremamente distinta. É muito distinta. Eu já trabalhei com espíritos guardiões que em nenhum momento eles falavam o nome Jesus, em nenhum momento eles falavam de Deus, mas em todo o momento eles exemplificavam a palavra do Cristo. Pela moral, pela ética e pela conduta. Enquanto muitas das vezes a gente encontra aí alguns espíritos até bem intencionados no outro lado da vida, mas que ainda guardam certas ressalvas por causa da cor, certas ressalvas por causa da escolha sexual de cicrano e de fulano, certas ressalvas porque aquele explodiu criança, porque aquele estrupou criança. Vocês entendem onde eu quero chegar? São assuntos que não são muito conversados porque vai queimar o palestrante ou o comentador. Como eu não dou bola para isso, não me preocupa, eu falo mesmo. Porque ou a gente estuda a espiritualidade com seriedade e com coragem, no sentido de não falar, mas no sentido de entender as coisas, ou a gente fica brincando de se espiritualizar, né? Pulando a amarelinha. Hoje eu estou umbanda, hoje eu estou espírita, hoje eu estou candomblé, hoje eu estou isso, hoje eu estou aquilo, hoje eu estou espírito. Então, o cobrar no Brasil é errado.
Mas o cobrar nos Estados Unidos não é errado. E tem muito espírito de luz, de muita luz, que permite que os seus médios cobrem e façam trabalhos lá. Hoje tem a internet que fala isso. Ou será que esses espíritos são obsessores? É uma realidade. Então, o que é certo e o que é errado? Né? Que é o que o Claudio perguntou. O que os espíritos de grande grau moral vê sobre isso? O amor é a funcionalidade de intinia, é a funcionalidade de socialização das placas deste mundo. O pernambucano não pensa como o gaúcho. Aqui é Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O gaúcho não pensa como o canadense. O canadense não pensa como o coreano. O coreano não pensa como o africano. Então, quando a gente fala eu sou espiritualizado, você é humano. Porque se você for só espiritualizado dentro do teu cubículo de verdade, todo mundo que sai do roteiro que você é espiritualizado é o demônio, é sem luz, é um condenado pelo teu julgamento. Então, por isso que hoje, já há muito tempo eu optei pelo universalismo crístico, até para não ser crítico. Né? Então, eu particularmente, eu não condeno as pessoas nos Estados Unidos, ouve bem, lá, onde a cultura, onde a ética, onde a socialização e o grau não só cultural, mas de trato social entre as pessoas é assim. Se é errado ou não, funciona para eles. Eu vou lá condenar os caras, pô. Aqui no Brasil é outra coisa. Eu reencarnei aqui, eu trabalho aqui, é outra coisa. Eu sei de mim. Né? E como eu gosto de falar de mim, por exemplo, eu tenho oráculo, trabalho com isso, mas quem me conhece, eu não fico vendendo meu trabalho pela internet. Eu, particularmente, acho isso uma idiotice. Uma coisa dos piores picaretas eu seria. Porque esse negócio de oráculo, de trabalhar, o que o espírito vai fazer comigo quando eu estou com oráculo? Isso não tem nada a ver com o espírito. Jogo búzios, tarô, mas não tem nada a ver com o espírito. Você me perdoa, viu, o Claudio? É meu jeito mesmo. Isso é minha sensibilidade, é os meus processos medionímicos, é a minha psicometria, que eu não preciso de espírito estar perto de mim para mim ler a energia de uma pessoa. Aqui no Brasil, se você falar isso, vai dizer que você está vaidoso. Nos Estados Unidos, se você disser que você desenvolve outras sensações sensórias, é normal. Aqui no Brasil é vaidade. Olha a diferença. Né? Nos Estados Unidos se desenvolve a psicometria, a transmentação, a telecinésia, médio de radiestesia, que não precisa incorporar. Tudo isso não precisa incorporar. Você lê os ambientes, lê as pessoas com exatidão e ajuda no FBI, ajuda na CIA, ajuda em hospitais, ajuda com a polícia. Tá lá, tá tudo na internet, existe. Só que aqui no Brasil não dá para fazer isso, por quê? Porque nós temos uma fé religiosa e uma crença muito estavista e exclusivista em conceitos cristões religiosos. Lembrando que nem Cristo criou o cristianismo, mas eu não vou entrar nesse tipo de conversa, que daí o ser humano é meio estranho. Quando fala nem Cristo criou o cristianismo, porque Cristo trouxe amor, ele não trouxe cristianismo, ele trouxe amor. Então, é errado cobrar dinheiro e usar sua mediunidade no Brasil. E em outros lugares onde a espiritualidade de luz, que tem moral para, acha certo, quem sou eu para dizer que é errado, pô? Errado sou eu que vou meter na vida dos outros. Cada um cuida de si, valeu? Vamos lá então. Meu amigo Rafael Miranda, ele está perguntando uma coisa interessante. Com licença, Rafa. Ele está perguntando assim, se eu poderia falar algo sobre assédio sexual. Eita, que agora o negócio vai pegar. O Rafael pergunta assim, Edson, poderia nos falar sobre assédio sexual e mediunidade? E mediunidade de cura, ele acentua. Utilizando a frase de Dr. Fritz nos médiuns de cura. É um livro, acho que ele está citando, não sei. A usina é embaixo, chakra básico e esplênico. Olha, até vou me endireitar aqui da cadeira. A usina, com todo o respeito, eu entendo a preocupação da espiritualidade sobre esses nossos chakras inferiores, porque ainda nós somos muito animalizados nos nossos instintos de desejo, de vontade.
por nós ser muitos animalizados nessas sensações e impressões que reeducam ou que desmoralizam o nosso equilíbrio da inteligência emocional, que os mentores têm, olha, principalmente na doutrina espírita, na Umbanda, até no Candomblé, um imenso cuidado com esse chakra básico e o esplênico, que é os chakras lá de baixo, abaixo o ventre, né? Que também são usinas de energia. Mas quando a gente começa a ler outras coisas que não são melhores, de que doutrina de ninguém, mas quando a gente lê, por exemplo, os Vedas, Brahmanismo, Budismo Zen, Taoísmo, tá? Shintoísmo, né? O Brahmanismo em si, você vê que esses chakras são comentados, mas existem outros chakras que são tão qual usinas. Então vai muito como os médios hoje se comportam em si e se portam na vida. Aqui no Brasil, no mundo, mediante a nossa evolução, esses chakras são as usinas realmente, na grande maioria, porque ainda nós somos guiados muito mais pelos lobos reptilianos. Nós somos ainda muito mais instintivos de que humanizados, de que divinizados. Ok? Isso eu estou falando de uma forma muito genérica e por cima, até para não se alongar, que isso é muito profundo. Pelo menos para mim, ignorância, poder explicar em pouco tempo e me fazer, quem sou eu, olha a pretensão, me fazer entendível às pessoas. Agora, eu vejo assim, sexo, o que é sexo? Né? Sexo, desejo e vontade. Quando eu desejo algo que realmente eu não tenho necessidade, mas eu tenho vontade para desfrute, eu tenho vontade pelo fascínio, eu tenho vontade pelo domínio, eu tenho vontade pelo apego, ou eu tenho de alguma forma uma espécie de frisson, ou de, entre aspas, saciedade pelo desleixar-se, né, por eu me dar aquilo como um processo, vamos dizer assim, quase bestial mesmo, né, de sadomasoquismo, pode ter certeza, meu amigo, que eu posso estar fazendo sexo da pior escala quando eu leio um bom livro e entendo de uma forma totalmente egoísta, totalmente vaidosa e passo adiante de uma forma que desmoralize alguém, de uma forma que condene alguém, de uma forma que arrase a esperança de alguém. Eu posso estar fazendo sexo chulo, bruto, horrível, da pior escala, quando eu entro dentro de casa e não dou o mínimo de respeito aos meus familiares, não dou o mínimo de respeito às pessoas que me querem bem, não dou o mínimo de respeito à minha própria vida. Como de tudo, bebo de tudo, me drogo com tudo, drogo meus pensamentos com um monte de pornografia na internet, drogo meus ouvidos com um monte de ruídos nessas músicas que eu não condeno, mas cada um com seu gosto. Então eu me poluo. Porque fazer sexo é tipo, eu te dou o que é meu e tu me dá o que é teu. Ponto. Sexo para mim é isso. Agora, se você está falando assim, Edson, o sexo transa, sexo, né? Pênis, vagina, órgãos sexuais, ou seja o que for, não muda muito não, meu irmão. É corpo. Quando a gente vai estudando o tantrismo, que é uma arte que eu já estudo, se calcular uns 17 anos, a gente vai entendendo que o sexo é todo mental. Por isso que o sexo é o convívio. Como o fazer amor também é conviver. Você pode materializar amor com teu melhor amigo quando você sabe dar o ouvido. E sem falar nada, você dá o conselho pelo teu exemplo de um homem de bem e de boa vontade. Isso é fazer amor. Ou você acha que fazer amor e sexo é só em cima de uma cama, com um parceiro ou uma parceira? Entende? Então, quando o Dr. Flitz comenta isso, eu vejo e escuto e entendo que ele não está falando apenas do sexo, dos fascínios sexuais corpóreos, envolvendo só os órgãos genitais. Ele está falando de todo o órgão físico, de como nós somos dominados, muitas das vezes, não só pelas sensações que o nosso sexo, menino, menina, ou opção,
nos instiga a nos mostrar como alguém que dá ou doa prazer ou recebe, mas muitas das vezes com alguém que toma, que pega, que morde, que arranca, que proíbe, que inibe, que impõe e que se desleixa. Isso já nem é um sexo, isso é um estrupo. Você entende, meu irmão? Então, quando um espírito, poderia ser Bezerra, no caso é Dr. Fritz, fala isso, a gente tem que parar e analisar o que ele está tentando falar. Ele está tentando falar de sexo de uma forma rasa, mamãe e papai, menino e menina, ou homem, homem, mulher e mulher. É isso que ele está falando? Ou ele está falando dos nossos desejos e das nossas vontades animalizadas, instintivas, que poldam as nossas asas humanas, de humanidade, de ser humano, para voar mais alto, com a razão, com o bom senso, com os princípios, mas não para voar de uma forma rasteira, a se vender apenas pela sensação do corpo físico, pelo tesão, pela libido, pela paixão, pela vontade, pelo desejo, sem nenhum pingo de verdadeira necessidade. A necessidade verdadeira é fazer amor com o que há, porque você é uma pessoa harmônica e equilibrada. O sexo que o doutor está tentando dizer aí não se prende só no físico. O sexo que eu interpretei que ele tentou dizer é o sexo do instinto, animalizado. Agora, cada um vai interpretar mediante o seu grau, não de consciência, em termos de evolução, mas de ciência de como vê o mundo. Né? Hoje eu vejo o mundo assim. Tem pessoas que vai ver diferente, está tudo bem, cada um colhe essa informação do jeito que quiser, porque independente dos níveis, sexo é que nem isso aqui, ó. Estralar os dedos é físico. Fazer amor já é uma coisa muito mais aprofundada. Isso eu faço quando poetizo, quando escrevo, quando escuto Vivaldi, Mozart, Bach, quando leio um bom livro, quando eu me supero, me conhecendo e faço bem melhor de não guardar raiva do outro, ou me faço bem maior de não mais guardar culpa de mim mesmo por certas coisas, isso é fazer amor. Mas um dia, cada um no seu tempo vai muito mais além dessas palavras do Edson, ok? Mas o sexo que o doutor falou aí não é só o sexo físico de troca sexual, orgásmica. Ele está falando do troca de energia. Por ainda nós não saber diferenciar o que é instinto, vazão, de intuição e inspiração, que nós temos que cuidar muito desses chakras inferiores, né? Até para nos aterrar e até para nos firmar os nossos pés no chão. Ok? Vou falar assim para ficar mais simples. Um dia talvez eu fale mais sobre os chakras de uma forma mais profunda. Vamos lá então, mais uma com licença. A Júlia Cristina Lima. Com licença, Júlia. Eu falo rápido demais e está muito frio, graças a Deus. Edson, gostaria de saber como saber que a inspiração de um texto ou uma reflexão interior é sua, ou seja, vem da sua consciência maior, ou de um ser espiritual, ou de um espírito, e compreender algo. Eu não entendi bem a sua pergunta, porque eu li mal mesmo, viu? Não é que você escreveu mal, é porque eu li mal e leio mal, desculpe. Mas eu vou tentar assim. Ela tentou falar assim, uma coisa que muitos médiuns e sensitivos me procuram e falam para mim isso, né? Não sei o que eles vêm falar para mim, o que eles veem em mim, mas tudo bem. Talvez é porque eu sou muito tagarela. Edson, quando é que eu posso saber que é realmente uma inspiração minha? Tem uma live que eu falei sobre isso. Em vários níveis, a diferença da inspiração e da intuição. Eu já comentei, mas hoje eu vou comentar de uma forma um pouco diferente, mais rápida, né? E mais direta, perdão. A intuição, quando a gente lê algo e a gente tem a intuição ela se prende em tudo que você consente que existe, em tudo que você sente que sabe, e em tudo que você concebe que há. Aí você molda mediante o que você, pela inteligência racional, tá? E pelos 5 sentidos sensoriais, por essas duas inteligências, psicofísica, tá? E biopsíquica. Biopsíquica, 5 sentidos. Psicofísica, raciocínio. Você molda
molda no teu intuir algo, através daquilo que tu leu. E quase sempre este intuir não é o teu perfeito, mas é o teu melhor naquele momento. É o teu melhor naquele momento de sentir, de pensar e de emocionar. Porque é o mais próximo de brandura que tu está vivendo no teu coração e na tua expressão humana, racional. E também o mais próximo de brandura do instinto animal. Isto é intuição. Ah, eu intuí porque eu li esse livro. Ah, eu intuí porque eu vi aquela árvore. Tá? Isso eu estou trazendo do budismo Zen, ok? Então, se alguém é espírita aí achar que não, cada um segue o que quer. Tem no budismo Zen e também nos Vedas, tá bom? É mais ou menos essa filosofia aí. A inspiração, que é o que acredito que ela tentou falar aí, já é uma coisa mais profunda. Eu não preciso entender A. Eu não preciso sentir É. Eu não preciso conceber está. Porque a inspiração ela não vai trabalhar com mente, consciência e ego como intuir. Ela vai trabalhar com minha alma e com meu espírito. Então, enquanto a intuição busca na atemporalidade do que eu sou e me faço, para produzir uma inteligência mais harmônica e eu dizer que fui intuir ou fui intuído, a inspiração ela vai trabalhar na atemporalidade do meu espírito. Eu sendo espírito ou não, a intuição ela pode buscar do Edson há 10 vidas atrás ou há 5 vidas atrás, porque o que me inspira é minha alma, não é o meu ego, meu Deus do céu. Aí quando eu leio um livro, eu me inspiro a talvez até fazer um outro livro ou falar daquele livro sem ler todo, isso eu acredito que com outras pessoas já aconteceu, de uma forma que não é o meu melhor, mas é o meu perfeito. Ouve bem, meu perfeito naquele momento, não quer dizer que eu seja perfeito, mas é o meu perfeito mediante aquele momento. Ao ponto de ser difícil eu fazer igual, mesmo sendo intuído, só se eu ser inspirado. A inspiração, ela não é dual. Inspiração, a intuição é dual. A inspiração ainda ela fica na dualidade da disputa, da rivalidade, porque ela é ainda temporal. Ela ainda vai se calcar mediante ao que eu espero, ao que eu sei, ou ao que eu suspeita existir, porque eu sei que existe. A inspiração, quando eu leio algo, vai trazer de mim algo inesperado, não acessado, que já não é mais o apaziguar do meu instinto, mas é o desbravar, é o germinar da minha alma. Então, quando a minha alma fala, eu não preciso tocar no copo para ser inspirado, perdão, para ser intuído. Eu sinto o copo. Eu não preciso pensar que vou viajar. Não, eu vou me inspirar porque eu sinto que lá eu estou. Então, enquanto o intuir ainda fica entre o alojamento do mental e emocional e sentimental, o inspirar, ele é totalmente sentir. Ele não é sentimento. O intuir necessita de sentimentos. Mas eu expliquei de vários níveis, agora eu vou explicar a amiga. Quando você lê um livro, e esse livro você intui algo, você compara o que você leu com tudo o que você já sentiu, isso é instantâneo, com tudo que lhe concebe o emocional e com o que você já guarda no alojamento mental. Aí você intui, certo ou errado, mas quase sempre lhe trazendo uma afirmação que você pode sim se superar, que você pode sim ir além que está, e além da onde está, e além do que se faz. Aí você intui. Pode ser um espírito externo, lhe ajudando, lhe irradiando, mas quase sempre pode ser você mesmo. No momento de lampejo, onde você se concentra mais no que lê,
onde você se concebe mais no que entende, se entendendo-se, se concebendo-se, se sentindo-se, não só se questionando, ok? Então, é uma linha muito tênue, porque é como a pergunta do Claudio, não tem como a gente saber 100%. Entendeu? Nós somos antenas. Você pode estar sentado aqui e estar captando o pensamento de um espírito e aquilo lhe trazer uma intuição de pegar esse copo e usá-lo bem. Agora, eu posso captar um pensamento de espírito e se trazer para mim uma inspiração. A intuição, uma inspiração. Vem daqui, ó, coração. Inspiração. E eu pegar esse copo e tornar ele melhor do que ele é. Enquanto a intuição torna ele usável para o bem, a inspiração torna ele melhor para o bem. Então, é difícil, minha amiga. Na verdade, eu tentei responder, mas eu vou ficar nisso. É difícil em si. Porque vai muito do estudo mediúnico, né? Tem coisas que as pessoas me perguntam e eu falo assim: inspiração, intuição, como saber se é o mentor ou é você? Simples. A tua proposta de médium é fazer o bem? A tua proposta de médium é se aparecer para os outros, é ganhar dinheiro, é ser famoso? Ou a sua proposta de médium ou de ser humano é naquele lugar, naquela casa de oração, ou na tua casa lendo um livro? A tua proposta de escutar uma música é se acalmar? A tua proposta de ler um livro, vou sair das casas espíritas, espiritualistas, é fazer o bem a você? Se a intuição vir, ou a inspiração, e for totalmente contra aquilo, pode ter certeza, ou é um obsessor desencarnado, ou é você mesmo se obsediando, porque não consegue ficar só consigo mesmo. Porque você já vive em solidão, se desleixando de si próprio. Invasão lotada, cheia do achismo inútil alheio, que é o que acontece na maioria das vezes. Isso quando a intuição ou a inspiração, abre aspas, é negativa. Agora, se você vai, senta num lugar e diz, não, hoje eu vou escutar um... Vou falar de mim, eu gosto, não sei se as pessoas gostam. Vou escutar um bar. Boto o bar ali, fico escutando, né? Aí quando vem me dá uma inspiração e eu vou poetizar. Eu gosto de poetizar. Aí eu leio a poesia e vejo, não, mas eu não usaria esse traço aqui, eu não usaria isso, assim, o modo de escrever é diferente. E mesmo assim eu não vou dizer que é o espírito. Eu vou dizer que meu espírito me presenteou, pela minha alma que materializou, o que o meu ego, minha mente e minha consciência, que não descansa, não consegue. Agora, quando eu recebo algo de um espírito, eu tenho certeza, mediante a minha evolução e progresso interior, que é do espírito, não é meu. Dificilmente eu posto. Algumas coisas eu posto. Não é dificilmente, porque é do espírito. E não é um modo apenas de escrever. É a conjugação, é o sentir.